E aí galera, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai embarcar numa viagem para a terra dos cangurus, dos koalas e de um monte de bichos que parecem ter saído de um filme de ficção científica. Prepare-se para conhecer os 7 animais mais loucos que você não sabia que vivem na Austrália. Todo mundo pensa na Austrália e já imagina cobras venenosas e aranhas gigantes, certo? Mas o continente esconde criaturas tão bizarras e fascinantes que vão explodir sua mente. E pode apostar, a maioria delas você nunca ouviu falar. Então, já senta o dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a nossa aventura australiana está só começando. Vamos abrir a nossa lista com um animal que parece uma mistura maluca de vários outros. Apresento a vocês o equidna. Imagine um porco-espinho, mas que bota ovos como um réptil e tem uma bolsa para carregar os filhotes, tipo um canguru. Sim, é isso mesmo. Esse mamífero espinhoso, ao lado do ornitorrinco, é um dos únicos no mundo que põe ovos. Eles têm um focinho longo e fino, perfeito para fuçar formigueiros e cupinzeiros em busca de comida. E quando se sentem ameaçados, eles simplesmente se enterram na terra, deixando só os espinhos para fora. Uma bolinha de não mexa comigo, super eficiente. É ou não é um bicho incrível? Agora, vamos para o nosso número 6. Uma criatura que parece um ursinho de pelúcia fofinho, mas com uma reputação um tanto exagerada. Conheçam o vombate. Esses marsupiais robustos e de pernas curtas são basicamente tratores da natureza. Eles cavam sistemas complexos de tocas com suas garras poderosas. Mas a parte mais bizarra e genial sobre eles é o seu cocô. Sim, você ouviu direito. Os vombates fazem cocô em formato de cubo. E não é por acaso. Eles usam esses tijolinhos para marcar território e o formato cúbico impede que eles rolem para longe. É a engenharia da natureza no seu estado mais puro e, digamos, peculiar. Quem diria que cocô poderia ser tão estratégico? Seguindo para o número 5, preparem-se para um pássaro que é um verdadeiro arquiteto e artista. Este é o pássaro cetim. O macho dessa espécie não mede esforços para impressionar as fêmeas. Ele constrói uma estrutura elaborada no chão, chamada de caramanchão, usando gravetos. E a parte mais incrível vem agora. Ele decora toda a sua casa com objetos azuis. Pode ser qualquer coisa. Tampinhas de garrafa, canudos, flores, penas, tudo que tiver a cor azul. Ele organiza seus tesouros com um cuidado impressionante, criando um cenário perfeito para o seu show de acasalamento. É como um decorador profissional do mundo animal. A fêmea visita vários caramanchões e escolhe o artista que mais a impressionou. Uma competição de design de interiores na selva. Chegamos ao número 4, e este animal parece ter saído diretamente de um pesadelo. Conheçam o diabo da Tasmânia. Apesar do nome assustador e da aparência um pouco intimidadora, eles não são tão maus assim. São os maiores marsupiais carnívoros do mundo e têm uma das mordidas mais fortes, proporcionalmente ao seu tamanho. O som que eles emitem é de arrepiar. Um grito agudo e assustador que eles usam para se comunicar e disputar carcaças. Infelizmente, essa espécie icônica está ameaçada por uma doença contagiosa terrível, mas existem muitos esforços de conservação para garantir que esses diabinhos continuem a fazer parte da fauna australiana. Eles são a prova de que nem sempre se pode julgar um livro ou um bicho pela capa. Em terceiro lugar, temos uma criatura que é a definição de estranhamente adorável. O quokka. Esse pequeno marsupial, do tamanho de um gato doméstico, ficou famoso na internet por causa do seu sorriso. Eles têm uma expressão facial que parece que estão sempre felizes e posando para uma selfie. Aliás, tirar uma selfie com um quokka virou uma febre entre os turistas. Mas atenção! Eles são animais selvagens e é proibido alimentá-los ou tocá-los. Eles vivem principalmente em algumas ilhas na costa oeste da Austrália.
onde não tem muitos predadores naturais, o que explica sua natureza dócil e curiosa. É impossível não olhar para um quokka e não abrir um sorriso de volta. Agora, na vice-liderança, um animal que desafia a lógica. O ornitorrinco. O ornitorrinco. Quando os primeiros exemplares foram enviados para a Europa, os cientistas acharam que era uma fraude, uma montagem de partes de outros animais. E dá para entender o porquê. Ele tem bico de pato, cauda de castor e patas com membranas. É um mamífero, mas bota ovos. E para completar o pacote de esquisitices, os machos têm um esporão venenoso nas patas traseiras. Sim, ele é um dos poucos mamíferos venenosos do mundo. Ele caça debaixo d'água, usando seu bico supersensível para detectar os campos elétricos emitidos por suas presas. O ornitorrinco é um verdadeiro quebra-cabeça da evolução, um animal tão único que parece inventado. E finalmente chegamos ao número 1, o animal mais louco e talvez o mais subestimado da Austrália. Senhoras e senhores, o casuar. Pense em uma ave pré-histórica com quase 2 metros de altura, uma plumagem preta e densa, um pescoço azul vibrante e uma crista óssea na cabeça chamada capacete. Parece um velociraptor moderno e não é à toa que é considerada a ave mais perigosa do mundo. Suas pernas são extremamente fortes e cada pé tem 3 dedos, sendo que o dedo do meio possui uma garra afiadíssima, como um punhal, que pode chegar a 12 centímetros. Eles são capazes de correr a 50 quilômetros por hora e dar saltos impressionantes. Geralmente são tímidos e vivem nas florestas tropicais, mas se sentirem ameaçados, não hesitam em atacar. O casuar é um lembrete vivo e imponente de que a natureza merece nosso máximo respeito. E aí, qual desses animais te surpreendeu mais? A Austrália é mesmo uma caixinha de surpresas, não é? De mamíferos que botam ovos a aves que parecem dinossauros. A biodiversidade do nosso planeta é simplesmente espetacular. Se você curtiu essa jornada pelo lado bizarro da fauna australiana, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e comentar aqui embaixo qual outro país ou tema você gostaria de ver por aqui. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Olá, exploradores do desconhecido. Hoje vamos embarcar numa aventura épica pelo continente mais selvagem e misterioso do planeta, a Austrália. Preparem-se para conhecer criaturas que parecem saídas de um filme de ficção científica. São os 7 animais mais fascinantes e extremos que só a terra dos cangurus poderia nos dar. Estão prontos? Então, vamos nessa. Para começar nossa jornada, vamos direto para o topo da cadeia alimentar com o incrível crocodilo de água salgada. Não se deixe enganar pelo nome, ele adora tanto rios de água doce quanto o oceano aberto. Este é o maior réptil vivo do mundo, podendo ultrapassar os 6 metros de comprimento e pesar mais de 1 tonelada. A força da sua mordida é lendária, uma das mais poderosas do reino animal. Eles são mestres da emboscada, esperando pacientemente, quase invisíveis na água, até que uma presa desavisada se aproxime. Observá-los em seu habitat natural é uma mistura de admiração e um respeito profundo por essa força da natureza. Uma verdadeira relíquia pré-histórica viva. Agora, das águas turvas para os céus, vamos falar do casuar. À primeira vista, ele pode parecer um pássaro exótico e bonito, com sua plumagem preta e brilhante e um capacete ósseo na cabeça chamado crista. Mas não se engane, o casuar é considerado a ave mais perigosa do mundo. E o motivo está em suas pernas poderosas e principalmente em suas garras. Cada pé tem 3 dedos e o dedo do meio possui uma garra afiada como uma adaga, que pode chegar a 12 centímetros. Quando se sentem ameaçados, eles podem saltar e atacar com uma força surpreendente. Eles são essenciais para as florestas tropicais, espalhando sementes de frutas que só eles conseguem comer. Um jardineiro vital, mas que exige distância e respeito.
Saindo da floresta e mergulhando de novo no oceano, encontramos uma beleza letal, a vespa do mar. Esta pequena criatura gelatinosa, quase transparente, é um dos animais mais venenosos do planeta. Seus tentáculos, que podem chegar a 3 metros de comprimento, estão cobertos de milhões de células urticantes. O contato com a pele humana causa uma dor excruciante e pode ser fatal em minutos. Ela é uma caçadora silenciosa e eficiente, flutuando graciosamente pelas águas quentes do norte da Austrália. Apesar de sua reputação aterrorizante, a vespa do mar é uma maravilha da evolução, uma obra-prima de sobrevivência que nos lembra do poder contido nas formas de vida mais delicadas. De volta à terra firme, vamos conhecer um dos mamíferos mais bizarros e encantadores do mundo, o ornitorrinco. Quando os primeiros exploradores europeus descreveram este animal, muitos cientistas acharam que era uma farsa. E dá para entender por quê. Ele tem bico de pato, cauda de castor e patas de lontra. E as surpresas não param por aí. É um dos poucos mamíferos que põem ovos. Além disso, os machos têm esporões venenosos nas patas traseiras. O veneno não é letal para humanos, mas causa uma dor terrível. O ornitorrinco também tem uma habilidade incrível, a eletrorecepção. Ele usa seu bico para detectar os campos elétricos gerados pelos músculos de suas presas debaixo d'água. Uma verdadeira mistura de características que o torna único no reino animal. Agora, vamos para o deserto para encontrar o diabo espinhoso. Este pequeno lagarto parece ter saído de um conto de fadas medieval. Seu corpo é totalmente coberto por espinhos cônicos e afiados, que servem como uma excelente defesa contra predadores. Mas a característica mais incrível dele é como ele bebe água. Sua pele tem uma estrutura complexa de microcanais. Quando ele encontra uma poça d'água, ou mesmo o orvalho da manhã, a água é absorvida por capilaridade por esses canais e levada diretamente para a sua boca, sem que ele precise se abaixar. É como ter um sistema de irrigação pessoal embutido no corpo. Uma adaptação genial para sobreviver nos desertos mais áridos da Austrália. Subindo nas árvores de eucalipto, encontramos um ícone australiano, mas com um lado menos conhecido, o coala. Sim, eles são adoráveis, fofos e parecem estar sempre abraçando as árvores. Mas a vida de um coala é um exemplo de adaptação extrema a uma dieta muito específica e tóxica. Eles se alimentam quase exclusivamente de folhas de eucalipto, que são venenosas para a maioria dos outros animais e têm baixo valor nutricional. Para lidar com isso, eles desenvolveram um sistema digestivo especializado e um metabolismo super lento. É por isso que eles dormem até 20 horas por dia. Não é preguiça, é uma estratégia de sobrevivência genial para economizar energia. Eles são a prova de que a especialização pode ser uma ferramenta poderosa na natureza. Para fechar nossa lista com chave de ouro, vamos falar da aranha-teia de funil de Sydney. Sim, eu sei. Aranhas podem ser assustadoras, e esta tem uma reputação e tanto. Ela é considerada uma das aranhas mais venenosas do mundo, principalmente o macho. Seu veneno é uma neurotoxina de ação rápida, que pode ser fatal para os humanos se não for tratada. Elas constroem tocas em formato de funil no chão, geralmente em locais úmidos e abrigados, como debaixo de pedras ou em jardins. Apesar do perigo, a história dessa aranha também é uma história de sucesso da medicina. Desde o desenvolvimento de um antídoto eficaz na década de 80, não houve mais mortes registradas por sua picada na Austrália. Uma lembrança de que o conhecimento e a ciência podem transformar o medo em respeito e convivência. E aí está, pessoal. 7 das criaturas mais extremas e fascinantes que a Austrália tem a oferecer. Do gigante crocodilo à pequena e letal vespa do mar,
Cada um desses animais nos mostra a incrível capacidade da vida de se adaptar e prosperar nos ambientes mais desafiadores. A Austrália é verdadeiramente um laboratório vivo da evolução, cheio de maravilhas e perigos que nos ensinam a respeitar a natureza em todas as suas formas. Qual dessas criaturas te surpreendeu mais? Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu adoraria saber. E se você gostou dessa viagem pela vida selvagem australiana, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas futuras aventuras. Muito obrigado por assistir e até a próxima exploração. Olá, aventureiros e curiosos de plantão. Sejam bem-vindos a mais um vídeo onde vamos explorar as maravilhas mais estranhas do nosso planeta. Hoje, o nosso destino é a terra dos cangurus, dos coalas e de algumas das criaturas mais bizarras que você já viu. Isso mesmo, estamos indo para a Austrália. Preparem-se, porque eu listei os 7 animais mais esquisitos que só podem ser encontrados por lá. Peguem sua pipoca, ajustem o chapéu de explorador e vamos nessa. Abrindo a nossa lista em 7º lugar, temos o demônio da Tasmânia. E olha, o nome faz jus à fama. Não se deixe enganar pelo tamanho, que é parecido com o de um cachorro pequeno. Esse marsupial carnívoro tem uma das mordidas mais fortes do reino animal, proporcional ao seu tamanho, claro. Eles são conhecidos por seus gritos assustadores durante a noite e por seu temperamento, digamos, um pouco explosivo, especialmente na hora de comer. Infelizmente, eles estão ameaçados por uma doença contagiosa, então existem muitos esforços de conservação para proteger esses pequenos demônios. Fascinante e um pouco assustador, não é? Subindo para a 6ª posição, temos um animal que parece ter saído direto de um desenho animado. O ornitorrinco. Pensa comigo. Bico de pato, cauda de castor, patas de lontra e ainda por cima bota ovos, mas é um mamífero. Como assim, natureza? Esse bicho é tão estranho que quando os primeiros espécimes chegaram à Europa, os cientistas acharam que era uma farsa, uma montagem de vários animais. E para completar o pacote de esquisitices, os machos têm esporões venenosos nas patas traseiras. O veneno não é fatal para humanos, mas dizem que a dor é excruciante. O ornitorrinco é a prova de que a evolução adora uma boa piada. Na 5ª posição, encontramos uma ave que não voa, mas corre como um campeão olímpico. O casuar. Parente do emu e do avestruz, o casuar é considerado por muitos a ave mais perigosa do mundo. E não é para menos. Eles podem chegar a quase 2 metros de altura e possuem garras afiadas como adagas em seus pés. A garra do dedo do meio pode medir até 12 centímetros. Eles são super tímidos e vivem nas florestas tropicais, mas se sentirem ameaçados, não hesitam em atacar. Então a dica é: se encontrar um casuar, admire de longe, bem de longe e dê meia volta devagarinho. Chegamos ao número 4 e aqui está ele, o mestre do sorriso, o quokka. Esse marsupial fofinho, do tamanho de um gato doméstico, ficou famoso na internet por ser considerado o animal mais feliz do mundo. Eles vivem principalmente na ilha Rottnest e parecem estar sempre sorrindo para as fotos. Essa expressão facial adorável, combinada com sua natureza curiosa e sem medo de humanos, os torna irresistíveis. Mas atenção, apesar de toda essa simpatia, é proibido tocar ou alimentar os quokkas para não interferir em seu comportamento natural e saúde. Então a selfie está liberada, mas com respeito. Entrando no nosso top 3, temos o equidna, também conhecido como o porco-espinho comedor de formigas. Assim como o ornitorrinco, o equidna é um monotremado, ou seja, um mamífero que bota ovos. Seu corpo é coberto de espinhos afiados, como um ouriço, e ele tem um focinho longo e fino, perfeito para fuçar formigueiros e cupinzeiros.
Quando se sente ameaçado, sua principal defesa é cavar um buraco rapidamente ou se enrolar numa bola de espinhos impenetrável. Eles são criaturas solitárias e um pouco desajeitadas, mas totalmente adaptadas ao ambiente australiano. Uma combinação perfeita de fofura e perigo. Na medalha de prata, em segundo lugar, temos um bicho que parece uma mistura de lagarto com pinha. O diabo espinhoso ou Moloch. Esse réptil é uma obra-prima da camuflagem e da defesa. Seu corpo é inteiramente coberto por espinhos cônicos, o que o torna uma refeição bem desagradável para predadores. Mas o mais incrível sobre ele é como ele bebe água. Sua pele tem microcanais entre os espinhos que coletam o orvalho ou a água da chuva e a transportam diretamente para a sua boca por capilaridade. Ele literalmente bebe pela pele. Viver no deserto australiano exige adaptações extremas e o diabo espinhoso é o rei disso. E, finalmente, no topo da nossa lista, o primeiro lugar vai para uma criatura que parece ter saído de um filme de ficção científica do fundo do mar. O dragão marinho folhado. Parente do cavalo marinho, este peixe é um mestre absoluto da camuflagem. Seu corpo é adornado com apêndices que se parecem exatamente com folhas de algas marinhas, permitindo que ele se misture perfeitamente ao ambiente. Ele se move de forma tão suave e graciosa que é quase impossível distingui-lo das plantas ao redor. Ver um dragão marinho folhado dançando nas correntes oceânicas é uma experiência hipnotizante e surreal. Sem dúvida, um dos designs mais espetaculares e bizarros da natureza. E aí, qual desses animais australianos te surpreendeu mais? A Austrália realmente é um continente à parte, com uma fauna que não para de nos fascinar e nos lembrar de como a vida pode ser incrivelmente diversa e, por que né, estranha. Deixe aqui nos comentários qual bicho você achou mais bizarro ou se conhece algum outro que merecia estar na lista. Sua opinião é super importante pra gente. Espero que tenham curtido essa viagem selvagem comigo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like caprichado, se inscrever no canal para não perder nenhuma aventura e ativar o sininho de notificações. Compartilhe com aquele amigo que também adora animais exóticos. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.